Por isso que indicar um psicólogo hoje não é fácil. Se eu perguntar para você, você consegue indicar 10 psicólogos hoje? Não consegue. Ou seja, a visão antropológica é fundamental. A psicologia tomista, ela é uma psicologia baseada nos escritos de Santo Tomás. É claro que se eu defino assim, muitas pessoas podem dar um passo para trás. Como assim, né? Um santo fez psicologia. Isso até dentro do âmbito católico, tá? Mas a gente tem que dar a referência da pessoa. A pessoa é Santo Tomás de Aquino. Mas dando uma outra explicação, a gente pode falar que a psicologia tomista é a psicologia do ordenamento humano através das virtudes. Ou seja, uma psicologia que tem como preocupação conhecer a estrutura do homem, da sua natureza, das suas potências, para fazer na sua prática, ou seja, na sua psicoterapia, um caminho de ordenação e melhora do paciente. Como? Ordenando e ordenando através das virtudes. Então, a gente pode falar que a psicologia tomista é uma psicologia da melhora humana. Tá? Então, como definição, eu acho que eu colocaria um pouco dessa forma. Tá? Claro que aí tem as nuances para entender o que atrapalha a prática das virtudes, a existência das paixões na vida do homem, mas é uma psicologia que considera o homem de forma integral, as suas potências, a sua natureza, mas sempre olhando para essa direção que é da melhora. O homem é feito para ser melhor, para o seu aperfeiçoamento. Então, a psicologia tomista, ela busca conhecer o homem, para saber, a partir do conhecimento do homem, como ele pode se tornar o que modernamente a gente chama da melhor versão dele mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que fica mais fácil da gente aceitar a psicologia tomista. Mas é uma psicologia baseada em Santo Tomás que busca a melhora do ser humano através de uma ordenação. Quando a gente pensa na psicologia tomista como sendo uma psicologia mais humana, é porque ela tem interesse no homem de forma integral. Quando a gente olha para a psicologia contemporânea, ela escolheu, às vezes intencionalmente, uma parte desse homem. Então a gente pode pegar as psicologias do inconsciente, que no próprio nome já diz o que ela tem interesse em conhecer ou estudar o inconsciente. A gente pensa nas psicologias comportamentais, no próprio nome também já está evidente. Ela busca conhecer e, enfim, estudar o comportamento. E assim vai com as outras linhas. Quando a gente pensa na psicologia atomista, ela tem interesse no homem. O comportamento ela tem interesse? Sim. Nos processos inconscientes? Também. Mas muito mais. Porque o homem não é só o inconsciente, só o comportamento. O homem é ele inteiro, complexo. E a gente precisa entender essa complexidade, respeitar, mas não fugir dela. Né? Então, acho que faz sentido, sim, a gente falar da psicologia atomista sendo uma psicologia verdadeiramente humana, porque se interessa pelo homem como um todo. Tradicionalmente, a psicologia ela é dividida em forças. E a primeira força é a psicanálise. Aí depois tem a psicologia comportamental e suas variáveis. E a terceira força seria as psicologias humanistas. Então, por conta dessa estrutura, os cursos eles também são estruturados, na sua grande maioria, respeitando essas forças. Então, a psicanálise ela vai ser uma escola ali, uma teoria que vai ser mais direcionada para os alunos durante toda a formação. Eu vejo isso como um problema, porque quando você entra numa faculdade de psicologia, você deveria conhecer as psicologias, e não uma ênfase em uma só. Porque você está na faculdade de psicologia, então tem que ter psicanálise, tem que ter tudo na medida certa. E hoje nós temos um desequilíbrio. Não é só uma ênfase só em uma, mas é ênfase em uma, esquecimento de outras. Então fica... Não é à toa que um psicólogo, quando ele sai da faculdade, ele sabe com toda clareza que ele sabe muito pouco de psicologia. Porque ele tem muita coisa para estudar por fora, muita coisa que ele deve estudar por fora. O impacto disso na formação de um profissional passa a ser que ele vai enxergar o homem dentro do viés psicanalítico. E, por mais absurdo que possa ser o que eu vou falar agora, tem pessoas que têm uma visão de homem pessoal completamente distinta da psicanálise e se tornam um psicanalista sem perceber que a visão de homem da psicanálise é distinta da visão particular dele de homem. Então as pessoas vão começando a enxergar a vida e o homem através da psicanálise, que de maneira geral, sem aprofundar aqui, é uma teoria pessimista, materialista, relativista, etc. Como que isso implica num processo psicoterapêutico? Que essa visão de homem vai ser a visão que eu vou enxergar o meu paciente. Então, a psicanálise, por exemplo, não vai acreditar na felicidade. Pelo menos não no modo clássico da felicidade, né? Então, se eu estou estudando aquilo, se eu acredito naquilo, então eu vou conduzir meu paciente dessa forma. Então, o modus operandi
prático vai vir, o modus operandi é prático, né? Então, o modus operandi da psicoterapia de um profissional vai vir a partir dessa dinâmica antropológica que está pressuposta. Aí é um problema. Porque se eu tenho uma dinâmica antropológica deficiente ou desordenada, é ela que eu vou oferecer às pessoas que estão sofrendo. Por isso que não é de se estranhar, e muito comum, pessoas que vão buscar psicólogos, psicanalistas, e eles recebem dicas, conselhos, direcionamentos que são verdadeiros absurdos. Mas esses absurdos são porque a gente está olhando a partir de uma premissa ordenada. Aquilo que ele indicou de absurdo para um determinado paciente está completamente coerente dentro da antropologia que ele está estudando. Por isso que indicar um psicólogo hoje é um grande perigo. Não é fácil, né? Se eu perguntar para você, você consegue indicar 10 psicólogos hoje? Não consegue. E é uma profissão que é importante, mas ao mesmo tempo é muito perigosa, né? Um paciente cair na mão de um profissional desse. Ou seja, a visão antropológica é fundamental. Porque se nós temos uma visão antropológica que ela é hedonista, e eu atendo casais, e eu estou dentro de uma visão hedonista, ou seja, a minha antropologia, ela é hedonista, ou seja, o homem tem que viver para o prazer, qualquer crise conjugal, eu vou direcionar para que ele se afaste do problema. E esse se afastar do problema pode ser o quê? Busca alguém por fora. Ou separa. Eu não vou estar em prol da ordem, eu vou estar em prol do afastamento do desconforto. Desconforto sensível. Né? Claro que há casamentos terríveis, que pode ser que ele acabe caindo nessa situação de uma separação, enfim, né? São casos e casos que precisam ser analisados de forma individual, mas eu não posso partir do pressuposto que a solução da vida de um ser humano qualquer é uma vida por uma busca e realização de qualquer tipo de prazer que aparecer na cabeça dele. Porque quem tenta fazer isso é um cachorro. Para quem tem um cachorro em casa, é óbvio, evidente que ele vai buscar ter o máximo de prazer possível. Ele vai querer subir na tua cama, para dormir na tua cama. Se você não der conta dele, ele vai ficar lá. Só que ele tem que dormir no chão. Mas ele quer o conforto. Ele pode subir na mesa da tua cozinha, porque ele quer comer o pão, ele quer comer a ração. Só que um cachorro fazendo isso, tá na natureza do cachorro. Um homem, ele tem que ser capaz de dizer não. Não ao quê? Aos apetites mais baixos. Não porque os apetites mais baixos são ruins, mas porque eles precisam ser ordenados de cima. Então não é que uma vida ordenada vai ser uma vida desprazerosa. Pelo contrário, vai ser uma vida até mais prazerosa. Mas esse prazer vai estar dentro da reta ordem. Até porque o hedonista, talvez seja o que os hedonistas não sabem, né? No final do hedonista vai ter sempre tristeza. Porque ele vai buscar saciar uma coisa que esses prazeres não vão saciar. Então aquela super ênfase no prazer e super excitação com os prazeres não preenchem nada. Só vai fazendo ele ficar meio anestesiado diante de uma vida que poderia ser saudável, poderia ser boa. E aí termina em tristeza. Já uma vida ordenada, ela não termina em tristeza. Por mais que ela possa ter as tristezas no meio do caminho, porque faz parte da vida humana. Mas ela vai ter as coisas no lugar. Né? Essa frase, alguns falam que é de Santo Agostinho, Santo Tomás, Aristóteles, mas enfim. Pode ser qualquer um dos três, porque os três são muito bons, né? Que falam que a paz é o esplendor da ordem. Ou seja, o sujeito ordenado, ele é pacífico. Interiormente. E automaticamente também com os outros. Então, uma antropologia ruim influencia na prática psicoterapêutica porque vai criar no interior daquele homem uma espécie de guerra civil. Vai ter uma guerra dentro daquele homem. O Futoshi falava isso, né? O homem moderno é um homem afastado de si mesmo, né? No seu interior existe uma guerra civil. Eu conheci a psicologia atomista, eu estava no quinto período na faculdade. E eu queria largar a faculdade, porque eu estava estudando a psicologia normal na faculdade e eu não conseguia acreditar naquelas antropologias. Então eu olhava para aquilo, cara, não acredito nisso, isso aqui é muito limitado e eu não quero atender olhando para essa antropologia. Só que eu era uma pessoa só dentro de um curso, então eu vou embora, eu desisto, né? Não vou mudar um curso de psicologia. Aí fui embora. Aí eu conheci um sacerdote que ele tinha mudado para uma paróquia perto de onde eu morava. E aí eu fui encontrar com ele, junto com outros jovens. E aí na apresentação, que ele estava perguntando para cada um dos jovens, eu me apresentei, falei que eu era estudante de psicologia. Ele olhou para mim e falou assim: Você não vai ser psicanalista, não, né? Aí quando ele falou isso, eu já estava pensando em sair da faculdade. Falei: Poxa, tem um sacerdote que conhece de psicologia. Vou conversar com ele. Aí acabou aquela apresentação, puxei ele, falei: Padre, eu preciso conversar com o senhor assim urgentemente. Aí marquei no dia seguinte.
Aí eu falei, vou largar a faculdade por conta disso, disso, disso. Ele falou, não, não vai largar de jeito nenhum, não pode. Aí ele falou do Viktor Frankl. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Frankl, da logoterapia. Eu li o Frankl, realmente dentro da estrutura que você vê na faculdade, ler o Frankl é uma coisa muito diferente, mas por algum motivo que eu não sei te explicar, e não sei mesmo, é a coisa mais verdadeira que eu posso te falar sobre essa situação que vai acontecer agora, que acontece na minha história, eu não sei explicar. Eu cheguei pra ele e falei, olha, não é o Frankl ainda. É como se eu olhasse para o padre e falasse assim, o Frankl ainda não é suficiente para eu continuar na faculdade. E aí ele falou pra mim, tem a psicologia de Santo Tomás. Aí eu falei, quem é Santo Tomás? Porque eu não conhecia nem Santo Tomás na época. Era ali final de 2011, mais ou menos. E aí eu fui procurando na internet e eu caí num blog. E o blog era um blog chamado Contra Impugnantes, do Sidney Silveira. Procurei o Sidney, quando eu vi aquele blog eu fiquei encantado, que falava de psicologia, além de outros assuntos. Fui até o Facebook, achei o perfil do professor Sidney, mandei uma mensagem para ele, a gente marcou um café, o café atrasou, virou um almoço. E se fosse um café, quanto dura um café, né? Quando você sai para tomar um café com alguém, dura 1 hora, 2 horas, provavelmente, né? Porque tem o almoço ali depois. E aí o almoço foi de meio-dia e eu fiquei até 7h30 da noite com ele, no restaurante. E ali ele falou do professor Martim Etchevarria, que hoje é a maior autoridade de psicologia atomista no mundo. E ali eu tinha certeza que Deus queria algo comigo em relação a isso, porque não fui eu que fui até Santo Tomás, eu não sabia nem quem era. E que ele estava me mostrando o caminho. O Sidney como mestre direto, porque a partir daquele momento eu comecei a encontrar o Sidney uma vez por semana. Ou seja, eu passei 5 anos encontrando o Sidney uma vez por semana. Ia para casa dele, estudar. Eu lembro que a primeira aula que eu tive com ele, ele falou 2 horas, 3 horas, falou. E eu anotava tudo e gravava, né, com um gravador. E naquela primeira aula, sabe o que eu entendi? Boa tarde. Foi só isso que eu entendi. Eu não entendi mais nada do que ele falou. Nada, nada, não entendi nada. Passei 3 ou 4 aulas sem entender nada. Só entendi o bom dia, boa tarde, como é que você tá? Era só isso. Não entendi nada. Mas eu insistia, porque eu não achava que era comum aparecer da forma que apareceu na minha vida, né? E nem se fosse na vida de uma outra pessoa, eu também não acharia comum. E aí fui insistindo, aí obviamente fui começando a entender e eu decidi que eu não ia largar a faculdade de psicologia, como eu ia terminar a minha faculdade fazendo um TCC sobre Santo Tomás. E aí meu TCC foi Psicologia Atomista, uma breve apresentação. Eu tirei 10 nesse TCC e a partir que eu me formei eu fiz uma página no Facebook. Nessa época eu ainda estava com o Sidney ali estudando, então eu continuei estudando com ele pessoalmente até o final de 17, então de 12 a 17. E eu sabia que meu trabalho era promover a psicologia atomista. Fazer as pessoas conhecerem a psicologia atomista com os autores que eu fui conhecendo e ficava encantado. Eu não queria que aquele encantamento ficasse só comigo. Então, como eu falei, do Martim Etchevarria. Eu li o professor Martim, eu falava, meu Deus, as pessoas precisam conhecer isso aqui. Então eu comecei lá em 2014 a traduzir pequenos parágrafos, pequenos capítulos do livro e postar publicamente, gratuitamente para as pessoas terem acesso. E aí o tempo foi passando, né? Eu continuei nesse trabalho de formiguinha sozinho, né? Tinha o Sidney até 2017, depois fui eu sozinho, como ele me fala, né? Ele me deixou voar com minhas próprias asas. E aí em 22 eu fundo, junto com o meu sócio Fernando Pinheiro, o Instituto de Psicologia Atomista. Que aí, ali, a gente tem uma formação realmente mais formal, mas no final das contas é a mesma coisa se realizando lá de 2012. Ou seja, o desejo de fazer a psicologia atomista ser acessível, ser conhecida, porque aquilo que salvou a minha carreira profissional, porque é isso, eu ia largar a faculdade de psicologia, sabe lá Deus o que eu ia fazer, né? Eu quero que as outras pessoas tenham acesso. E isso foi muito interessante porque eu via, e muitos profissionais com 30, 20 anos de formado, quando iam estudar psicologia atomista, ficavam encantados. Ou seja, era uma pessoa de outra geração do que a minha. Meu Deus, eu nunca vi isso aqui, que clareza e tudo mais. Então isso impactava, porque muitas vezes a psicologia ela é muito ambígua, ela é muito subjetiva, ela é muito abstrata. E quando a pessoa olhava ali para a psicologia atomista, os conceitos bem definidos, a ordem e tudo mais, aquilo parecia como se ela estivesse enxergando pela primeira vez. E isso, claro, impactou o meu fazer prático, meu fazer clínico. Por quê? Porque a minha psicoterapia começou a ser muito mais objetiva. Objetiva no quê? Na melhora do meu paciente. Ou seja, eu tenho o dever, como psicólogo, como psicoterapeuta, de ajudar o meu paciente a ser melhor. Não roubando a autonomia dele, não roubando a liberdade dele, mas entendendo e fazendo ele entender que o processo terapêutico, dentro da perspectiva atomista, é fazê-lo melhorar. Então,
não é ali a psicoterapia como um momento de jogar conversa fora. É um momento de investigação do que está acontecendo, de propostas de exercícios, de reflexões, de conhecer coisas que o paciente precisa conhecer, porque às vezes ele erra muito mais por ignorância. Fortalecer, porque às vezes o paciente erra muito mais por fraqueza do que por ignorância, sabe, mas não consegue, né? Então, a psicologia tomista, ela realmente foi salvífica na minha história, tanto profissional como pessoal, porque quando eu estudava, eu também queria me tornar uma pessoa melhor, lutar para vencer minhas inclinações, etc, etc, etc. Então, é, no final das contas, meu trabalho foi esse desde o princípio. Quando eu conheci isso aqui, eu falei, preciso espalhar isso. E tem uma máxima tomista que diz, né, que caridade é compartilhar as verdades contempladas. Então, de uma certa forma, quando eu olho para a psicologia tomista e a considero uma psicologia verdadeira, o meu trabalho passa a ser, de todas as formas possíveis, compartilhar essas verdades dentro da psicologia tomista que eu pude contemplar e que nem todo mundo conseguiu contemplar na mesma época que eu, mas eu quero que elas possam enxergar esse bem também. A gente tem aqui no Brasil a felicidade de ter as traduções do Centro Dom Bosco, porque na minha época não tinha tradução de nada. Para não falar que não tinha de nada, o único livro em português que tinha era o Psicologia do Caráter, que tinha uma edição velhinha, eu tenho essa edição velhinha. E o Santo Dom Bosco foi além. Só que o Santo Dom Bosco ele tem a obra magna de psicologia tomista, que é a Praxis da Psicologia e seus níveis epistemológicos segundo Santo Tomás, que é o livro do professor Martim Etchevarria. Eu costumo falar que essa é a Bíblia da psicologia tomista. E o Santo Dom Bosco fez a dobradinha, né? Porque também tem o corrente de psicologia contemporânea do Etchevarria também. Que aí é o Etchevarria, que é a maior autoridade de psicologia tomista no mundo, um acadêmico falando das psicologias modernas, que também é um livro muito importante. Porque a gente passa na faculdade 5 anos sem ter uma crítica decente das abordagens. E uma crítica decente no sentido de honestidade intelectual, de fonte. Então, o corrente e o praxis são assim tem que existir na biblioteca de alguém que queira estudar psicologia tomista e também de que queira estudar psicologia, tá? Aí, o Centro Dom Bosco tem também muitos livros, nem sei contar quantos tem do Wallace aqui. Não sei quantos do Wallace tem, mas o Wallace é um psiquiatra importantíssimo, tomista também, do século XX, que tem um caráter bem prático nas suas leituras, são leituras fáceis, que eu também recomendo. A Magda Arnold, que também tem as traduções, né, do Santo Dom Bosco, também é muito interessante, por quê? Porque traz o elemento de uma autora que é pioneira nos estudos das emoções, se utilizando das paixões em Santo Tomás como embasamento dos seus estudos, da sua teoria. Então, na Magna Arnold, você vai entender que Santo Tomás é atual, não é um esforço, não é uma forçação de barra. Não é que a gente está querendo tirar um tesouro à força e fazer todo mundo aceitar ele. Não, uma pioneira no estudo das emoções também buscou em Santo Tomás uma fonte segura para estudar as emoções. Então, isso mostra a atualidade. Então, vale a pena conhecer também. Tem os livros das emoções, tem o Mente e Cérebro também, que é muito importante. E também, o Santo Dom Bosco também editou ali 2 ou 3 livros, né, do Jordan Abud, que é um psicólogo argentino, da Escola da Psicologia Realista, que é uma forma de psicologia tomista na Argentina. A Argentina é um lugar muito fecundo de psicologia tomista. Tem o Echevarria, que hoje já vive há quase 20 anos na Espanha, mas é um argentino. Mas também tem um Abud que também olha para a psicologia tomista num caráter prático bem interessante também. Respondendo a sua pergunta, tem que comprar essa lista de livros aí. Começando pela ordem que eu falei: o Echevarria, o Wallace, a Magda e o Abud. Eu acho que essa é uma ordem boa. Dá para ler aí uns anos, que é bastante livro aí. O Freud ele é a primeira força dentro da psicologia. Então, ele é um autor de grande influência na sociedade, né? A psicanálise é, em algum grau, um certo projeto cultural. Então, não é que a gente está olhando para Freud como uma implicância, que os outros não tenham que também ter algum tipo de estudo e receber algum tipo de crítica, mas porque o Freud tem uma influência muito grande. Então, os pressupostos filosóficos do Freud são muitas vezes desconhecidos por grande parte do público de psicologia e por grande parte do público psicanalista, inclusive. Por isso que a obra do Louis Junet, né, essa obra aqui, né, Rudolf Allers, o Anti-Freud, ele é um exemplo, e aqui é um livrinho bem pequenininho, né, das ideias do Freud sendo colocadas em xeque. Inclusive o Allers tem um livro maior, né, que é o que há de errado em Freud, que o Centro Dom Bosco também editou. Mas a ideia central é sempre
a gente entender que a psicanálise é uma grande força cultural e dentro da psicologia. Então, se ela é maior força, por que não, né? Tecer críticas a essa maior força, caso exista. E o caminho que eu acho importante é mostrar para as pessoas os pressupostos filosóficos da psicanálise. Porque muitas vezes os psicanalistas não conhecem e nem os psicólogos. Por exemplo, a influência direta de Nietzsche no pensamento de Freud, a influência direta de Schopenhauer no pensamento de Freud, são coisas que muitas vezes passam batido. O pessimismo e etc. Enfim, muitas dinâmicas que estão dentro do pensamento e na escrita freudiana são ignorados. Então, eu acho que aí é um caminho, né? Não existe psicologia sem um conhecimento das bases filosóficas daquela psicologia. E toda psicologia tem uma base filosófica. Se você não conhece a base filosófica da psicologia que você diz seguir, você está vivendo errado. Inclusive a sua psicologia que você diz defender, que você diz aplicar no seu consultório. Então, conhecer as bases filosóficas é fundamental para entender como o homem é visto, qual é o ideal de homem, etc, etc, etc. Então, acho que a via para um entendimento melhor das deficiências e erros da psicanálise é por uma busca aprofundada dos pressupostos filosóficos da psicanálise.